Imagina assim, você tem uma equação, espero que caiba no quadro. AX2 mais BY2 mais CZ2 mais DXY mais EYZ mais FZX mais GX mais HY mais IZ mais J igual a zero. Espero não ter esquecido ninguém aqui. Uma coisa assim. Então, o que a gente faz? A gente pega todo esse bicho aqui. Faltou um. Hã? Não, mas é do segundo grau. Segundo grau. Tá? Então, não tem termo em XYZ. Segundo grau. Pega esse bicho daqui, esse bicho daqui. Esse aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer GHI escalar XYZ. Aqui mais J igual a zero. E aqui a gente vai ter que fazer uma coisa que vai ser alguma coisa assim, né? A, B, C, D, F, E, né? Aqui deve ser D sobre 2, F sobre 2, E sobre 2. Então, aqui vai ser D sobre 2, F sobre 2, E sobre 2. Isso aqui, vezes XYZ, escalar XYZ. Se não tiver errado nada. Aqui, AX vezes X, AX2, aí a gente tem D sobre 2Y vezes X, mais D sobre 2X vezes Y, e assim vai. Tá? Então, é isso. Então, a gente vai ter, isso aqui é uma T de R3 em R3, simétrica. Então, a gente tem uma transformação de R3 em R3 simétrica, e aqui a gente tem esse cara aqui, é um vetor W não está muito bom aqui, né? Vamos arrumar outra letra. Φ. Φ, chamar vetor de Φ, como é que vamos chamar o vetor? Eu não vou querer usar nem X, nem Y, nem Z, nem U, nem V, nem W. Vamos chamar uma letra. Eu vou fazer uma homenagem. Há muitos anos, quando eu ainda era criança, criança no sentido figurado, eu comprei um livro de análise funcional, não me lembro se era do Fritz John, ou era um cara aí. E aí, na primeira página, ele falava e tal do espaço vetorial, e aí o vetor, ele representava por essa letra, aqui assim, que eu nem sei o nome dela. E eu olhei para aquilo, eu fiquei tão abalado, eu não conseguia pensar um vetor como sendo uma coisa assim, que eu fechei o livro e nunca mais abri. A gente é muito sensível à notação. Então, acho que em homenagem eu vou chamar os vetores aqui por essa letra. Então, esse cara daqui vai ser 0, né? E esse daqui vai ser o... Esse do meio é menor, tá? Mais J igual a 0. Então, aqui a gente vai ter, né, na verdade, isso aqui vai ser T desse bicho, escalar o próprio bicho. Para usar a mesma notação, vou botar o produto escalar aqui assim também, né? E aí, esse bicho aqui vai ter o seguinte, ó, tem uma base ortonormal de autovetores. Né? Então, vai ter uma base, né? Vamos agora apagar isso aqui e dizer assim, ó, a gente tem o vetor
devia ter pensado esses improvisos na sala de aula. Tem um problema que eu devia ter pensado antes e ter procurado o nome da letra. T desse negócio aqui, vezes esse negócio aqui, mais o negócio zero vezes o negócio, mais J igual a zero. Só que a minha T, então vai ter uma base ortonormal. Então eu tenho T de ε1 igual a lambda 1, ε1, T de ε2 igual a lambda 2, ε2, T de ε3 igual a lambda 3, ε3, esses caras formando uma base ortonormal. Então esse cara aqui vai ser U ε1 mais V ε2 mais W ε3. Né? Então T dele, escalar ele, né? Isso daqui vai virar lambda 1 U ao quadrado mais lambda 2 V ao quadrado mais lambda 3 V ao quadrado, porque isso aqui vai ser lambda 1 ε1, lambda 1, quer dizer, T desse cara daqui vai ser T de U ε1, vai ser U, T de ε1, vai dar lambda 1 U ε1 mais lambda 2 V ε2 mais lambda 3 W ε3, escalar U ε1 mais V ε2 mais W ε3. Esse cara daqui vai ser U0 ε1 mais V0 ε2 mais W0 ε3, escalar U ε1 mais V ε2 mais W ε3 mais J igual a zero. Então, quando eu faço a conta aqui, como ε1 escalar ε2, ε2, ε3 e tal, tudo dá zero, vai dar, e ε1, ε1 dá 1, ε2, ε2, vai dar isso daqui, que vai sair dessa primeira parte, mais U0U mais V0V mais W0W mais J igual a zero. Então, mudando, escolhendo uma base adequada, então, mesma história do caso dimensão 2. Eu tenho essa equação aqui. Então, a minha pergunta é, qual é o conjunto de pontos cujas coordenadas na base canônica satisfazem a essa equação? Aí eu digo, bom, mas essa equação aqui corresponde a dizer qual é o conjunto de vetores com aquele nome esquisito, tais que se eu aplicar a transformação T correspondente a uma certa matriz aqui, neles, pegar o resultado, multiplicar escalarmente por eles, somar com eles, multiplicar escalarmente por um certo vetor, coisa zero, e somado com J, isso vai dar zero. Aí eu olho para isso e digo, bom, vou olhar isso em outro sistema de coordenadas. Aí eu escolho essa base base ortonormal de autovetores de T. Aí reescrevo essa história, que corresponde a essa mesma equação, nas novas coordenadas, e obtenho isto aqui. Não tem mais o termo em xy, nem o termo yz, nem o termo x, que corresponderia ao VW e WU, e ficou mais bonitinho. Então, agora a minha questão é, quando eu olho para uma equação do segundo grau em x, y, z, eu posso pensar, eu vou voltar para x, y, z, né? Graças a Deus não vai ter mais esse cara aqui, vai ter x2, y2, z2, x, y, z e ponto. Então, a minha questão quer dizer, eu vou fazer o contrário, né? No caso das cônicas, eu parti de geometria, né? Defini lá, peguei o lugar geométrico, tal, aí achei a equação da elipse, da hipérbole, da parábola, fiz o cone, cortei e tal, botei esferas, foi aquela coisa. Aliás, vou dar uma referência, né? Tem esse nome aqui, ó, Donderland. É o cara que tem a patente dessa demonstração das esferas lá, não sei, deve ser algum matemático francês que viveu no século 17, algum 18, sei lá, algum lugar aí. Então, se vocês procurarem na internet, vão achar, inclusive, figuras até
coisas feitas no GeoGebra, bonitinhas, para essas demonstrações. Mas então, a gente fez as demonstrações geométricas, obteve as curvas e depois a gente obteve equações para elas. E depois a gente pegou a equação do segundo grau e disse, mas essa equação do segundo grau corresponde a essa coisa que eu conheço, essa aqui corresponde a essa coisa que eu conheço e tal. Aqui, nós vamos fazer um caminho um pouco ao contrário, né? Nós vamos pegar a equação do segundo grau e dizer, bom, a equação do segundo grau se reduz a uma coisa assim, e nós vamos tentar ver o que são essas coisas, que tipo de superfície provavelmente corresponde a esses bichos aqui. Vamos, então, limpando a área, vamos dizer o seguinte, ó. Uma equação do segundo grau em 3 variáveis, depois de adequadamente reorganizada, ou seja, escolhida uma base ortonormal adequada, essa equação se reescreve, quer dizer, vai ser sempre desse tipo, né? Tá? Não tem mais termos xy, yz e zx. Bom, agora quem vai mandar basicamente nessa história para começar são os sinais de A, B e C. Vamos começar o caso assim que deve ser o caso mais simpático, é o seguinte, supõe que A, B e C tem todos o mesmo sinal, que eu posso, multiplicando por menos 1, supor que é positivo. Então, eles são todos 3 estritamente positivos. Porque tem o caso, por exemplo, que algum se anula também, né? Então, suponha aqui que A, B e C maiores do que zero. Bom, se eles são não nulos, eu posso engolir o dx aqui, o EY aqui e o FZ aqui, né? Fazendo mudança do tipo, né? AX2 mais dx vai ser igual a que multiplica x2 mais d sobre 2a, x mais d, mais 2d sobre 2a, mais d sobre 2a ao quadrado menos d2 sobre 4a. Aliás, desculpa, só isso aqui assim, né? Não tem quadrado ainda. Aqui é d. Então, isso aqui é igual a que multiplica x mais d sobre 2a ao quadrado menos d2 sobre 4a. E aí, a gente chama esse cara daqui de U, ou se preferir, a gente pode pegar logo raiz de A, né, para fazer mais bonito. Não, mas vamos fazer aqui para não mudar a geometria. Chama esse daqui de U, incorpora esse daqui no G e passa para uma coisa do tipo AU2. Mesma coisa a gente faz com o B e o F, vai ficar um B V2, o C, aliás, o B e o E, o C e o F, vai dar C W2. E aí, todos esses caras que a gente foi empurrando, junta com o G, isso aqui dá mais, sei lá, um cara aqui, H igual a zero. Tá? Então, a gente pode facilmente, isso aqui são
translações. Você faz translações dos eixos. A primeira coisa, ao escolher uma base ortonormal adequada, significa que se eu tinha a minha equação completa no sistema lá canônico, eu rodei os eixos e fiquei com uma base ortonormal, tal que a equação é essa. Agora eu simplesmente transladei os eixos de maneira que a equação ficou essa aqui. Então, moral da história, a gente pode pensar que a equação tem essa cara. Essa equação aqui, ó, significa AU2 mais BV2 mais CW2 igual a menos H. Bom, se o H for positivo, nada, né? Se H for positivo, isso aqui é maior ou igual que zero, se for estritamente negativo, não dá ninguém. Então, vamos dizer, pode dar conjunto vazio se H maior que zero. Se o H for zero, todo mundo vai ter que dar zero. Então, ponto. Se H é igual a zero. Bom, e se o H for estritamente menor do que zero? Isso aqui lembra um círculo, né? Olha só, isso aqui é uma coisa assim, isso aqui é raiz de A, U ao quadrado, mais raiz de BV, são positivos, né? Mais raiz de CW ao quadrado, então menos H igual a R2, bota aqui R2, e eu posso agora fazer uma simples mudança de escala, né? Chamar esse daqui de X, de novo, isso aqui é um X2, mais Y2, mais E2, igual a R2, então esse cara daqui é simplesmente uma esfera que eu estiquei, né? Peguei a esfera, peguei num eixo, dei uma esticada, peguei no outro eixo, dei uma outra esticada, peguei outro eixo, dei uma esticada, virou uma coisa que eu vou chamar de elipsoide. Tá? Então isso aqui dá um elipsoide. Tá? Um elipsoide é a imagem de uma esfera por uma transformação linear. Mas pensando o caso mais simples, uma transformação linear que simplesmente dilata ou contrai em cada uma das três direções principais. Então, beleza. O caso mais simples é esse daqui. Bom, segundo caso, vou deixar para trás o caso em que algum seja zero, né? Segundo caso, vamos supor que os três são não nulos, mas dois tem um sinal e o outro tem outro sinal. Tá? Então, vamos supor assim que caso 2. Então, o caso que os três, na verdade, esses caras aqui são os autovalores da transformação linear lá. Os três autovalores positivos dá um caso elipsoide, ou elipsoide degenerado, né? Conjunto vazio e ponto, elipsoide degenerado. Então, vamos supor, caso 2, vamos supor assim, A e B maiores que zero, C menor que zero. Se for o contrário, se dois forem negativos e um for positivo, a gente multiplica por menos 1 e pronto, né? Então, a mesma coisa, como eles são não nulos, eu vou poder incorporar esses caras aqui. Então, eu consegui ficar com uma coisa assim, né? Vamos chamar assim, esse cara de A2, U2 mais B2, V2 menos C2, W2 mais H
igual a zero. Entendido aqui, o que eu fiz? Eu peguei o AX2 mais DX, aí transformei em A vezes o 2 e joguei um lixo lá para somar com o G. Mesma coisa, peguei o BY2 mais EY, transformei em B, V2 e joguei um lixo lá para somar com G. O CZ2 mais FZ eu transformei em CW2, joguei um lixo para cá. Agora, como o A é positivo, eu chamo A de Azinho ao quadrado, o B é positivo, eu chamo B de Bzinho ao quadrado, C é negativo, eu chamo de menos Czinho ao quadrado. Bom, mesma coisa, né? Posso botar esse H para o lado de cá. Bom, se o H for zero, eu vou agora fazer de novo, para ter um quadro bom da coisa. Repara, se eu fizer a mudança de escala, eu só achato um pouco, mas eu não perco a topologia da coisa. Né? Eu mudo um pouco a geometria, mas não mudo a topologia. Então eu posso chamar isso daqui, né? Chamar AU de X, BV de Y, CW de Z. Então eu vou ter X2 mais Y2 menos E2 igual a alguma coisa, menos H. Então essa alguma coisa pode ser zero. Aí vamos fazer o seguinte, ó. Bota o Z aqui e bota XY aqui. Por quê? Porque se a gente fizer em coordenadas polares, ó, se a gente pegar aqui X, Y, chamar esse cara daqui de R, R2 é igual a X2 mais Y2. Quer dizer, X2 mais Y2 é o quadrado da distância. Pensando aqui no plano XY, um ponto qualquer aqui, a distância dele à origem é X2 mais Y2 elevado ao meio. Então, se você pensar esse cara daqui como R, é como se fosse Z2 igual a R2. Você teria Z2 igual a R2. Z2 igual a R2 é Z igual a R, ou Z igual a menos R. Z igual a R, Z igual a menos R. Só que é como se essa reta aqui tivesse assim, quando eu estou aqui no eixo dos Y, é essa reta. Se eu estiver no eixo do X, é a mesma reta assim. Em qualquer pedaço vai ser a mesma reta, considerando a reta que sai da origem aqui. Então, vai ser um cone de revolução. Isso aqui é um cone. Então, isso daqui vai dar um cone. Qual a diferença se não tivesse feito essa mudança aqui? Bom, eu podia ter jogado o C2 para cá, né? Poderia ter feito assim, W igual a A2 sobre C2, U2, mais B2 sobre C2, V2, e aí a seção desse cone aqui, em vez de ser um círculo, seria uma elipse. Então, vai ser um cone, pode até dizer um cone elíptico. Bom, agora, se não for zero, bom, a gente pode ter uma coisa aqui, x2 mais y2 menos z2 pode ser igual a A2 ou menos A2. Digamos o caso A2. Na verdade, ó, esse A2 aqui a gente pode dividir por A2, fazer x2 sobre A2 igual vamos dizer, uma outra
quer dizer, chamar o x sobre a de x, o y sobre a de y e o z sobre a de z. Isso, na verdade, daria aqui, na verdade, ó, em termos de cara da coisa, daria uma coisa assim, ó, x2 mais y2 menos z2 igual a 1, ou x2 mais y2 menos z2 igual a menos 1, essencialmente. É só uma nova mudança de escala. Tá? Então, se você olhar por essa mudança de escala, para ficar mais simples aqui, bota aqui, de novo, ó, o z, e aqui você bota o r igual a raiz de x2 mais y2. Então, isso aqui está dizendo, ó, vai ser, o primeiro caso vai ser R2 menos E2 igual a 1, conhecido como hipérbole equilátera. Quer dizer, você vai ter aqui uma hipérbole. Só que essa hipérbole vale aqui nesse R, em todo R, em qualquer R que eu pegar aqui, em qualquer reta que eu pegar aqui nesse plano horizontal, e esse é o plano XY, vai ter uma hipérbole igual a essa, ela está rodando aqui. Então, eu vou ter um hiperboloide de uma folha. Se eu não fizer essas mudanças de escala, o que vai acontecer é que esse hiperboloide, vamos dizer, cada seção desse hiperboloide aqui é um círculo. Se não tiver mudança de escala, ele está meio achatado, cada seção dele aqui vai ser uma elipse. Ele não vai ser mais um hiperboloide de revolução. Tá? Então, nesse caso daqui, é um hiperboloide. Esse hiperboloide é chamado hiperboloide de uma folha. Uma folha. Vou explicar por que uma folha. É porque o outro é de duas folhas. Quando for menos 1 aqui, ó, se eu trocar e fizer aqui esse segundo caso aqui, que aqui é R, aqui é Z. Então, isso aqui está dizendo, ó, se eu multiplicar por menos 1, é Z2 menos R2 igual a 1. Z2 menos R2 igual a 1 é essa hipérbole aqui, ó, que inverteu o eixo do Z com o eixo do R. E mesma coisa, aqui é o plano XY. Cada vez que eu passar uma reta aqui, eu vou ter uma hipérbole igual a essa. Então, essa hipérbole aqui roda. E aqui eu tenho um hiperboloide de revolução. Que, eventualmente, se eu não fizer essas mudanças de escala, vai ser um hiperboloide meio achatado. Então, a seção dele, cada seção dele aqui, em vez de ser um círculo, vai ser uma elipse. Então, aqui eu tenho o hiperboloide de duas folhas. Tá? Bom, esses dois casos são os dois casos em que não tem nenhum autovalor nulo. Então, quer dizer, eles correspondem ou a elipsoide ou, essencialmente, a hiperboloide. O cone elíptico é um hiperboloide degenerado. Como nós estamos já no final do tempo, na próxima aula eu vou analisar os outros casos. Então, é isso por hoje.